Olá, estamos de volta aqui para a nossa terceira aula sobre chamados para liderar, preparando para liderar, né? Quase que enrola a língua aqui, não sai tudo aqui. Então, nós estivemos estudando aí 10 tópicos, né? Falando sobre caráter, falando sobre testemunho, falando sobre que você tem que ser um líder lembrado. E agora nós vamos estar passando aqui para o 11º ponto, que é a nossa terceira aula. Começamos assim. O 11º ponto. O líder tem que honrar a sua palavra. Salmo 15 e o verso 4. Mesmo com dano nosso, nós temos que permanecer para cumprir a nossa palavra. Em outras palavras, bem clara, um líder que tem vergonha na cara, ele tem que ter palavra. Ele tem que cumprir com a sua palavra. Ele tem que cumprir com a sua palavra no tratar com os seus liderados e a igreja. Quando você, líder, prometer algo para os seus liderados, cumpra. Ah, mas estava chovendo, vá debaixo de chuva, cumpra a sua palavra. O sol estava muito quente, vá debaixo do sol e cumpra a sua palavra. Porque no dia em que você quiser fazer outro projeto, as pessoas vão acreditar em você. As pessoas vão aceitar aquilo que você está propondo porque sabem que você é um líder de palavra. Nós temos que também cumprir a nossa palavra no geral, nos nossos negócios. Nos nossos negócios. Tem pessoas que não, vou falar mais uma vez aqui baixinho para você ouvir. Tem pessoas que não negociam com crentes. E a maioria desses crentes são líderes, são pregadores, são até dirigentes de igreja, diáconos. Esse é o testemunho que hoje muitas vezes nós estamos vendo. A pessoa não tem palavra. Fulano prometeu fazer isso, fulano emprestou isso e não devolveu, fulano não me pagou, né? Eu uma vez passei uma vergonha muito grande, eu vou contar aqui porque eu estou pregando para a liderança de uma igreja, para aqueles que vão ser líderes, que você não faça isso e não passe por isso. Eu cheguei num determinado lugar para comprar um carro numa concessionária e fui todo social, todo arrumadinho, né? Parecido com pastor. E quando eu cheguei naquele lugar, eu escolhi o carro, olhei direitinho e aquele dono da concessionária olhou para mim assim da cabeça aos pés e fez uma pergunta: você é crente? Eu disse sim, eu sou crente lavado e remido no sangue de Jesus. Ele disse: me perdoe, jovem, mas eu não faço negócio com crente. Que vergonha eu passei naquele exato momento e eu não consegui comprar o carro naquele lugar. E eu disse: ei, mas eu sou pastor. Ele disse: pior ainda, porque o pastor fulano de tal da Silva, que era líder de uma igreja, comprou aqui e não pagou. Então, meus irmãos, quando você prometer alguma coisa, cumpra. O líder tem que ter palavra. Grifa isso aí, escreve isso aí. O líder tem que ter palavra. Um líder de verdade tem que saber honrar para ser honrado. Tem pessoas que só querem receber honra. Tem pessoas, líderes, que só querem aparecer bonitão na foto ali no dia, né, da inauguração, mas ele não sabe honrar o seu pastor. Ele não sabe honrar o seu líder. Então, para que você receba, né, aqui tem um grande exemplo aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, verso 16, quando Davi estava numa guerra com os filisteus e ele desejou tomar uma água que estava do outro lado de Israel, ali no poço de Israel. Ele disse: se eu estivesse lá em Israel, eu ia tomar uma água fresquinha lá do poço. Então os líderes se levantaram, foram na madrugada, arriscaram a sua vida para honrar o seu líder, para que pudessem honrar ele com aquela água que ele queria. E foram e voltaram com aquela água. Quando eles chegaram a Davi, eles trouxeram a água. Davi ficou tão maravilhado com aquilo que ele não se achou digno de tomar aquela água. Ele não se achou digno de usar aquilo ali, porque ele disse: essa água é preço de sangue. Já pensou se esses caras são presos?
Já pensou se eles são mortos por causa dessa água? Ele pegou essa água e derramou na areia, derramou no chão e ofereceu a Deus. Ele foi honrado e ele honrou a Deus com aquela água. Então, para que você seja honrado, honre, aprenda a honrar as pessoas, principalmente os seus líderes. Um líder tem que saber ouvir e ser humilde para aprender. Sabe como quem? No livro de Êxodo, capítulo 18, verso 13 a 23, fala a respeito de um homem chamado Jetro. Jetro foi um sogro de Moisés. A Bíblia diz que um certo dia Moisés estava ali no atendimento, né, como juiz de Israel, e as pessoas perecendo no sol, perecendo fome, passando dificuldade, porque era só uma pessoa para atender. Jetro veio, né, e deu um conselho a Moisés, dizendo: olha, Moisés, está errado a forma que tu está fazendo. Já imaginou se Moisés fosse arrogante? Já imaginou se Moisés fosse um líder soberbo? Ele ia dizer: me respeite, sabe com quem está falando? Eu sou Moisés, o juiz de Israel. Mas pelo contrário, ele analisou o conselho de Jetro e aceitou o conselho de Jetro, e ele começou a distribuir as pessoas em células de 100, de 50, de 10, de 20, e o povo ficou feliz porque ele soube ouvir e soube humildemente, vou repetir aqui, humildemente soube aprender, porque o outro sabia um pouco mais do que ele. Paulo era doutor da lei, mas teve que se sentar ali por algum tempo para aprender. Paulo era conhecedor, guardador, zeloso pela lei. Deixa eu ver aqui, livro de Atos, capítulo 9, verso 6, leia lá. Paulo precisou sentar e aprender por alguns anos, esquecendo todo o seu conhecimento, para que ele pudesse aprender sobre Cristo. E com humildade ele foi lá e aprendeu. 13º, um líder de verdade tem que ser santo, tem que ser justo, tem que ser honesto, íntegro. O que eu não quero que façam comigo, não faço para os outros. Já imaginou você receber um troco errado? Você, como líder de uma igreja, você recebeu o troco errado de uma cobradora de ônibus ou de um comércio. Uma vez eu me lembro de um testemunho que o irmão foi contar na igreja, que ele tinha recebido uma bênção. Ele foi comprar no determinado comércio, uma loja, e a pessoa da loja ali, o caixa, passou para ele um troco errado, passou o troco a mais. E sabe o que aconteceu? Ele pegou esse dinheiro, colocou no bolso e foi contar o testemunho na igreja, que ele tinha sido uma bênção. Não foi uma bênção. A pessoa se enganou, coitada, ia pagar esse dinheiro. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser justos. Se eu não quero que faça comigo, eu também não faço para os outros. Quem rouba, mente. Quem já ouviu esse ditado? Eu me lembro que eu era menino, era criança, e eu ouvi esse ditado, minha avó dizia: quem mente rouba. E depois de adulto eu vim descobrir que é verdade. Quem mente rouba tanto a sua consciência quanto a consciência dos outros. E você roubar a sua própria consciência contando uma mentira, enganando, roubando, mentindo, você está mentindo para si mesmo, porque você sabe que não é verdade aquilo. Ser honesto. Muita gente é santo na igreja. Quantos já não compraram? Hoje já não compra mais, né, irmão? Porque não precisa mais, agora vai direto no celular. Mas antigamente os CD pirata. O que mais você via na casa de crente, na casa de líder, era CD pirata. O irmão era santo, santo, santo de marré, marré, marré. Mas ele comprava CD pirata, que é crime. Ele tinha um gato na energia dele. Ele tinha um gato na água, ele não pagava energia. Uma certa vez estava numa reunião de ministério e um dirigente de uma igreja entrou e disse: eu tenho uma bênção para contar. E o pastor disse: conte a bênção. Eu estou há 8 meses sem pagar energia, sem pagar água, aliás. E o pastor disse: por quê? Disse: porque nós colocamos um gato. Ladrão. É ladrão. Quem rouba é o quê? Ladrão. E ele estava roubando a água águas
da empresa, ainda vai contar como bênção. Então, nós temos que ser santo, justo, Pedro 1,15. Ser íntegro em tudo aquilo que nós fazemos. Ponto 14, aqui para nós chegarmos ao final aqui da terceira aula. A minha lealdade não depende da sua amizade, e sim do meu caráter. Eu me lembro aqui de ter lido uma história num livro e dizia assim, escute só, preste atenção. Um amigo me contou um segredo muito grave e depois de alguns dias ele brigou comigo e me disse, espero que você não conte o meu segredo para ninguém. Daí eu dei a seguinte resposta para ele, o que acabou foi a nossa amizade, amigo, não o meu caráter. O meu caráter não depende da sua amizade, porque o Zezinho me enganou, eu vou enganar o Raimundinho. Vou descontar em outra pessoa. Quer dizer, você acha que aquela pessoa lhe enganou, que não tem caráter, e você vai fazer a mesma coisa com outra pessoa. Né? Então, a minha lealdade, a minha fidelidade não depende da sua amizade. Ela depende do meu caráter. Muito bom. Pena que o nosso tempo é curto, né? Para finalizarmos a terceira aula, cuidado de quem você se torna inimigo e quem você critica. Ele pode ser amigo de Deus. O líder não deve ter inimigos. As pessoas têm o líder como inimigo, mas o líder não pode ter inimigos. Né? Lembra daqueles dos amigos de Jó? Começaram a criticar, começaram a apontar o dedo, começaram a dizer que ele estava em pecado, que a vida dele estava toda errada, por isso que ele estava sofrendo aquilo ali. A mulher desprezou, os amigos desprezaram, a família desprezou. Então, o conselho para você nessa hora, líder, é não despreze ninguém. Essa pessoa pode ser assim, ó, assim com Deus, e você vai quebrar a cara. E depois, no final, Deus devolve tudo para Jó quando ele orava pelos seus amigos que se levantaram contra ele. Então, meus irmãos, encerrando aqui, cuidado com o que você, com quem você se torna inimigo e quem você critica. Ele pode ser amigo de Deus. Os amigos de Jó não sabiam que ele era amigo de Deus. Livro de Jó 42, 7 e 8. Os amigos de Jó não sabiam. Então, para evitar desprezar alguém, né, não tenha inimigos. Líder não tem que ter inimigo, principalmente na sua igreja. Chegamos aqui ao final da terceira aula. Eu agradeço você. Daqui a pouco estaremos de volta com a quarta aula.